Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Linha de Frente, é o espaço do Grupo Aratu para a gente discutir com profundidade temas que são do interesse público. Tem um tema que interessa toda a sociedade, cada vez mais a sociedade se engaja nesse tema, que é a atuação do judiciário, o judiciário no Brasil e na Bahia. E hoje a gente tem aqui a presença de um membro do judiciário baiano que vai integrar o Conselho Nacional de Justiça e deve fazer muita diferença no CNJ, assim como tem feito no Tribunal de Justiça da Bahia, desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano. Seja bem-vindo, é um prazer estar com o senhor aqui. Primeiro, eu é que agradeço a oportunidade, queria cumprimentar todos os ouvintes do Linha de Frente e de maneira muito especial a essa casa, na pessoa de Ana e Tiago Coelho, que são verdadeiros parceiros meus nas minhas ações que eu sempre empreendi enquanto membro do Poder Judiciário, e essa casa sempre esteve junto comigo em tantas as ações. Então, eu é que agradeço por estar aqui, tendo essa oportunidade de estar com você, Pablo. E com certeza, desembargador, muitas das ações a gente vai falar aqui ao longo dessa edição do Linha de Frente e também das ações futuras. O que é que o senhor vai levar para Brasília, para o CNJ, em termos de experiência do que foi realizado aqui? Eu queria começar com um dos principais legados que eu identifico na gestão do senhor como corregedor-geral do TJ, que é a regularização fundiária. São pessoas, são baianos e baianas que tiveram o direito à propriedade rural garantido com a certidão, com a escritura. Como foi isso, desembargador? Eu penso em políticas públicas que possam agregar, que possam trazer benefícios para as pessoas excluídas, as pessoas carentes, as mais necessitadas. Tive auxílio de vários prefeitos, inclusive o prefeito de Salvador, Bruno Reis, de Porto Seguro, de Camaçari, de Lauro de Freitas, de Simões Filho, tantos outros processos que me cederam funcionários, porque o Tribunal de Justiça não tem condições, não tem dentro do quadro, não tem funcionário que possa estar à frente desse projeto. Então eu consegui com essas prefeituras, elas me cederam funcionários e hoje nós temos um núcleo de regularização fundiária. E quando eu criei esse núcleo de regularização fundiária, eu, na minha inquietude do dia a dia, eu digo, não é só isso que eu quero. Eu quero ajudar as pessoas, eu quero que as pessoas tenham o nosso amparo, porque enquanto membro do judiciário eu não vejo o juiz como apenas aquele aplicador da lei que só faz condenar e absolver, porque na percepção da grande maioria das pessoas, o juiz ele só serve para condenar ou absolver. Não, então eu digo, olha, políticas públicas que possam agregar, que possam trazer resultados para as pessoas, é isso que eu quero e o que eu desejo. Nós começamos esse projeto de regularização fundiária. No sábado passado foi a última entrega que nós fizemos junto com o prefeito aqui. Já vamos para 10.600 propriedades devidamente registradas a pessoas que estão hoje. Eu digo que na minha terra em Santa Inês chama o documento da minha casa, né? As pessoas pensam nisso, eu não vou dizer que a sua escritura é registrada, porque o alcance da linguagem, a gente tem que ter uma linguagem simples, porque você fala para as pessoas simples. Então, que tem hoje a propriedade, que tem o título da sua casa, o papel da sua casa. Então, são 10.600 pessoas em um ano nisso. É um momento de extrema felicidade que eu sinto, que as pessoas sentem porque eu vi senhoras de 102 anos, 103 anos, e que tinham nascido na casa, que tinha sido dos avós, e nunca tiveram nenhum tipo de documentação na casa. Então, nós conseguimos isso, de pessoas dizerem, desembargador, hoje eu posso morrer porque eu tenho a minha casa, a minha tranquilidade. Então, isso para mim é extremamente gratificante. Nós temos hoje o município de Itagimirim, que é o único município do país 100% regularizado com REURB-S. A REURB-S é aquela de interesse social para as pessoas necessitadas. Então, a prefeitura assumiu esse ônus e hoje nós temos, na nossa estatística, esse município 100% regularizado. Todos os moradores de Itagimirim têm o título de propriedade de sua casa devidamente registrado. E é motivo de orgulho, viu, Não, obrigado. Isso aí, mas eu acho que isso é motivo de nos alegrarmos de você poder estar fazendo algo por alguém. E o senhor mencionou uma coisa muito importante, que é a aproximação do judiciário e principalmente da figura do juiz, do magistrado, da realidade da população. Me parece que isso é muito de quem tem uma trajetória como o senhor, que vem do interior, vem de Santa Inês, passa pelo Ministério Público, entende pelo olhar os anseios da comunidade. É isso. O que nós temos, o que a gente pensa, e eu acho que até você, todo mundo pensa,
é que a figura do juiz é algo muito distante, né? Que nós somos inacessíveis. Não, juiz hoje não fica mais em gabinete. Juiz hoje ele tem outras atividades extras. Nós temos a criança e o adolescente, nós temos os problemas prisionais, nós temos os processos que nós tomamos contas efetivamente, mas nós temos mais do que isso, a nossa identificação com a comunidade, com o seu Muito povo. bem. Então, isso hoje, o que eu tento é desmistificar isso quando eu vou, e eu quero estar no meio do povo, eu gosto de estar junto de gente, eu gosto de estar próximo das pessoas necessitadas. E está conseguindo realmente quebrar esses paradigmas e tirar isso de um tabu que era o magistrado colocado numa casta, assim, dentro de um palácio, dentro de um tribunal. O desembargador Rotondano faz muito bem esse papel. Daqui a pouco ele vai explicar para a gente as idas ao presídio para levar ressocialização aos detentos. Antes, tem uma passagem da trajetória recente do senhor como presidente do Tribunal Regional Eleitoral, que eu diria que foi uma passagem tensa, desafiadora, mas vencedora ao final. A biometrização, desembargador. Efetivamente é. A biometria nasceu em 2008, 2009 naquela ocasião, e por acaso ela nasceu na Bahia praticamente, que foi Pojuca, que era um município que foi o município onde foi testada, um piloto. E na Bahia, entre 2008 até 2017, nós tínhamos 700 mil eleitores biometrizados. Eu assumi o TRE na época em 2017, em 29 de abril de 2017, 5 de maio de 2018, que era o ano de eleição, quando fecha o cadastro eleitoral, eu deixei 9 milhões de eleitores biometrizados. Impressionante. Foram momentos de muita tensão, Uma realmente. verdadeira força-tarefa. Né? Isso, força-tarefa. Mas isso foi bom. Independente disso, eu passei pelo TRE, também tive projetos lá, eu me lembro do que nós fizemos o Eleitor do Futuro, o Político do Futuro, que foram projetos deixados também no TRE para ensinar essa garotada aí como é um processo democrático, como é uma eleição. Então, essa passagem pelo TRE também me deixou esse legado de ter, naquela época, deixado 9 milhões de eleitores biometrizados no estado da Bahia. E não foi mais porque em maio fecha o cadastro eleitoral e nós tínhamos eleição em 2018. Aí teve que retomar no ano seguinte. Então, só volta no ano seguinte. Muito bem. Aqui é o desembargador Rotondano, atual corregedor-geral do Tribunal de Justiça, conversando com a gente de um jeito legal, do jeito que o povo entende, do jeito que ele sabe se comunicar, se conectar com a população sobre as questões do judiciário baiano. O senhor inovou como corregedor-geral, levando vários aspectos de educação e de ressocialização para dentro dos presídios, inclusive tirando dos detentos uma veia artística de criação literária. O que foi isso que o senhor fez? Exatamente. Eu tive outra ideia de um projeto de ressocialização, que é um da remissão pela leitura, dentre tantos projetos que a gente vê, mas eu acredito que a educação ela transforma pessoas e isso, as pessoas são capazes de transformar o mundo. Então, para mim, a base é a educação. E a ressocialização, eu penso, porque o indivíduo que está lá dentro, reeducando a pessoa privada de sua liberdade, não pode ser esquecida pelo judiciário. A própria lei de execução penal diz que o executivo, o legislativo, o judiciário, eles têm a obrigação de empreender forças, de trazer situações que possam melhorar a vida dessas pessoas. Então, o que eu penso é que a ressocialização também é a base, a educação é a base de tudo, e a ressocialização é uma fonte de você transformar essa pessoa. Eu comecei com o projeto Virando a Página, que consistia em rodas de leitura, você diz aos reeducandos que gostaria de estar com esse projeto, então você dá a ideia de que eles leem um livro, e depois eles vão para nós numa roda mesmo, uma coisa bem comum mesmo, e aí eles passam para nós o entendimento que eles tiveram daquele livro, mas eu fui mais além. A gente despertou nessas pessoas, nesses reeducandos, nessas reeducandas, porque tem homens e mulheres nos presídios da Bahia. Queria fazer uma ressalva que visitei todos os 26 presídios existentes no estado da Bahia, almocei em todos eles. Olha aí. Fui para a cela, conversei com o detento, almocei com o diretor, levando para o governo do estado as demandas que eu achava mais necessárias de reforma, dentre tantas outras coisas. E nesse projeto também nasceram as oficinas literárias. E aí os reeducandos começaram a se inspirar. Hoje nós vamos lançar em janeiro o 7º livro.
escrito por reeducandos das penitenciárias do estado da Bahia. Agora imagina Então, o orgulho de uma pessoa que está detenta e ter o nome estampado numa publicação. exatamente, né? é isso que eles agradecem a oportunidade. E não é só você colocar no xadrez, não é só você sentenciar e fazer com que cumpra a pena. Não é isso, a gente tem que olhar. E esse olhar diferenciado eu encontrei na minha equipe e encontrei, diga-se de passagem, em todos os órgãos que cuidam das penitenciárias, a SEAP, as varas de execuções penais, os juízes extremamente dedicados, os diretores das penitenciárias. Então, essas pessoas todas abraçaram o projeto, todas veem na ressocialização uma forma de você reintegrar essa pessoa na sociedade, porque você tem que preparar ela para estar pronta, para que ele seja, o reeducando, ele seja visto no futuro como uma pessoa que integra a sociedade. Isso é fato, cometeram um deslize no passado, mas a gente não tem que olhar para essas pessoas como criminosas. Até porque a prisão no Brasil não é perpétua. Não é perpétua e nem conserta, isso é fato. Além da leitura, a gente percebe que é uma ocupação que você dá para essas pessoas, que elas precisam estarem ocupadas. Enquanto estão lendo, elas estão mais tranquilas, não existem. Depois disso, eu não sei se é porquê, mas o número de possíveis rebeliões nas prisões da Bahia diminuíram sensivelmente. Sensivelmente, quando nós estamos numa semana, numa comarca, é uma paz, é uma tranquilidade que você vê. E eu faço questão de estar todos os dias no presídio e ver, e como eu disse, almoçar no presídio para ver, porque é o tipo da comida que está dando ao preso, eu também preciso saber. Sim. Então, é isso, eu tive todo esse cuidado e eu acho que nós temos que ter esse cuidado com todos. E dessa convivência com os detentos, eu também conseguiu implementar uma série de casamentos coletivos, inclusive com detentos do mesmo sexo, não teve isso, desembargador? Fizemos casamentos homoafetivos em Itabuna, e foram tantos casamentos que nós fizemos com pessoas que conheceram, inclusive, nas penitenciárias. Alguns já estão cumprindo pena fora do presídio, já tiveram uma progressão na sua pena, outros continuam presos, mas casaram, foram vários casamentos. E assim, o casamento não é simplesmente chegou e fez, e não. É pompas e circunstâncias. Eu faço questão disso, que é humano, é humanizar essas pessoas, é você mostrar para elas que nós olhamos diferenciadamente. Então, é dia de noiva, é vestido de noiva, é buquê, é tapete vermelho, é música, é um casamento como se fosse um casamento normal. E é um casamento normal. E esse legado está aí, inclusive se vocês fizerem a pesquisa no site do Tribunal de Justiça, na seção de corregedoria, você vai ver lá as fotografias e a alegria estampada nos rostos das pessoas. Eu acho que o que mais me gratifica é isso. As pessoas, quando hoje, eu digo na regularização fundiária e digo também nas penitenciárias, quando elas querem agradecer, elas não sorriem com os lábios, não. São com os olhos, elas riem com os olhos. Elas olham para você de uma forma muito positiva, então isso eu já compreendi, passei a compreender de todos, que a gratidão ela não vem nesse sorriso não dessas pessoas, vem no olho. E aí no dia que se tivesse, é porque não tem mais a oportunidade de a gente fazer, que era para te levar para você ver e você entrevistar uma pessoa dessa para você ver. Com o olhar não tem como fingir um agradecimento. Finge, realmente. É muito genuíno, é muito natural. É bem natural, bem genuíno. Estou aqui com o desembargador Rotondano e ele está falando sobre o legado dele em vários âmbitos do Tribunal de Justiça e que agora, por aprovação do Senado Federal, uma indicação dele para integrar o Conselho Nacional de Justiça. Antes, bora esclarecer para a população o sentido e a missão do Conselho Nacional de Justiça. É fiscalizar como anda o judiciário em todo o Brasil? Exatamente. Olha, as decisões judiciais, aquelas decisões que os juízes proferem, elas não estão no âmbito de atribuição do CNJ rever. Nós, o CNJ, nós juízes, somos subordinados ao CNJ enquanto administrativamente, os tribunais, o CNJ ele tem a função de fazer garantir a lei orgânica da magistratura para que o tribunal seja transparente nos seus gastos, que as atividades administrativas sejam
controladas pelo CNJ. Então, o comportamento dos juízes, o CNJ, o comportamento enquanto, não na decisão judicial, como eu disse que ela é passível de recurso, mas de situações, nós não podemos nos manifestar politicamente, ainda que seja nas redes sociais, você tem que ser moderado, você não pode manifestar sobre o processo que está sob julgamento, que você é o juiz, porque isso é uma suspeição. Então, o CNJ existe para isso, para o controle da administração do tribunal e das atividades administrativas e do nosso, eu não diria o nosso comportamento, mas da observância da lei orgânica da magistratura. Quando você faz um concurso para juiz, você não deixa de ser cidadão normal, isso é fato. Eu sou cidadão como qualquer outro na rua, com direitos, deveres e obrigações que devam ser cumpridas. Mas quando você faz um concurso que você faz para juiz, você começa a ter uma vida um pouco mais regrada com determinadas situações. Perfeito. Então, o que o CNJ quer é isso, não impor que eu tenha um comportamento A ou B, mas que eu cumpra as determinações que são postas na lei orgânica da magistratura. Principalmente manter o decoro, que é o que se espera de um magistrado. De um magistrado, é isso que Aliás, falando em magistrado, o senhor foi um dos, digamos, um dos recepcionistas, um dos concierges do presidente do Supremo Tribunal Federal aqui, do presidente do Tribunal Superior Eleitoral também, aqui em Salvador. É prestígio também para o judiciário baiano e para o senhor em específico. Assim, nós passamos por alguns momentos assim, de muita tempestade no Poder Judiciário baiano. Eu acho que precisamos resgatar tudo isso. E o CNJ, como você tinha falado do CNJ, como eu disse, eu fui indicado pelo Supremo Tribunal Federal para ocupar uma vaga no CNJ na condição de desembargador estadual. E aí você me pergunta, o que é que você tem para fazer? Eu quero levar para o CNJ a experiência que eu tenho tido desde o Ministério Público. Eu também tive projetos importantes no Ministério Público, a Paternidade Responsável, que hoje deu ensejo a diversos projetos de paternidade no país, e eu fui o precursor disso. Eu fiz os casamentos coletivos na Fonte Nova. Enfim, quero levar essa experiência para o CNJ para demonstrar que a Justiça Estadual, eu tenho condição de representar, conheço profundamente, porque fui a todas as comarcas da entrância final no estado da Bahia, fui a todos os cartórios extrajudiciais desse estado, todos eu fui, visitei todos, e recebemos essa semana o ministro Barroso, com a equipe do CNJ, que veio para o 17º encontro do Poder Judiciário, e esse ficou a cargo minha e do presidente Nilson Castelo Branco, essa recepção, esse evento que é de uma magnitude enorme, e eu diria que é uma forma realmente de demonstrar que a Bahia está resgatando suas raízes nesse sentido de poder recepcionar o presidente do Supremo e de vários tribunais superiores que tiveram aqui, do STJ, do TST, do Tribunal Superior Militar, todos os presidentes de tribunais regionais federais, todos os presidentes de tribunais regionais eleitorais, todos os presidentes de tribunais do estado da Bahia. São 96, 97 tribunais, e todos os corregedores de todos esses eventos. Então foram cerca de 860 pessoas que nós recebemos só para o encontro. Esse encontro não é aberto ao público, era aberto para os juízes, porque é nesses encontros que nós vamos ver as metas que nós temos para o ano, a gente levar para julgar mais processos do que o que recebe, enfim. Então isso é uma forma de resgatar realmente. Recebemos o ministro ficou extremamente feliz. Nossa Bahia, a gente sabe que nós sabemos receber aqui, O ministro cantou, o presidente do STF cantou, rapaz, em show lá interno entre vocês. Isso, cantou com Ana Mameta, cantou com Jal, Ana Mameta, cantou com Jal. E é isso que olha, a distância, porque até para nós, juízes, a gente pensa que o Supremo é algo inatingível, que não está para nós, às vezes sempre tem essa dificuldade. Então isso é uma demonstração de que o judiciário é mais moderno, de que as pessoas do judiciário estão mais próximas. O ministro Barroso vai, como presidente do Supremo, pega o microfone, além de falar bem, claro, Sua Excelência dirigiu o Poder Judiciário Nacional, Sua Excelência também demonstra isso, essa simplicidade que nós temos que ter, porque, como eu disse, nós somos cidadãos, nós temos
sentimentos, nós temos outras vontades. Preferências, hobbies, passatempos. Então, isso tudo é importante. Então, isso demonstra essa proximidade do Poder Judiciário, que está mais moderno hoje, Exatamente. com todos nós. Aqui conversando com o desembargador Rotondano e concordando com ele com as questões que ele está colocando à mesa a respeito da proximidade, da necessidade de contemporaneização do judiciário com as questões, principalmente da tecnologia moderna. Tem uma questão que eu queria conversar com o senhor, que é sobre a popularização, por exemplo, dos nomes dos ministros do STF. Tem gente que sabe os nomes dos ministros e não sabe os jogadores da seleção brasileira. 20, 30 anos atrás, isso era impensável, a gente não conhecia nenhum ministro. Isso é bom ou ruim, desembargador? Olha, eu acho que o Poder Judiciário ele tem demonstrado. Na pandemia, você vê que todos nós, nem você, todos nós ficamos, eu diria assim, desarmados, nós ficamos sem saber, nós nos perdemos, nós não sabíamos como era que nós íamos sobreviver nessa situação. E o Judiciário sofreu isso também, mas o Judiciário deu uma demonstração inequívoca de que nós também temos a forma de, eu diria, não só de decidir, mas de articular no sentido de poder sobreviver a determinadas coisas. Então, o Supremo teve um papel importantíssimo durante a pandemia, continua tendo, evidentemente, como você diz, essa popularização. Eu acho que isso é próprio do sistema democrático. Hoje todos os julgamentos são públicos, os reservados são reservados e são pouquíssimos. Eu acho que isso, hoje, os meios de comunicação, a internet, as redes sociais, isso torna mais popular. Mas os ministros do Supremo, eles têm decidido temas extremamente importantes e que são caros à sociedade. Sim, a democracia, sobretudo, não tenha dúvida, e tantos outros que a gente tem, como existem vários processos em julgamento no Supremo, que é quem dá a palavra final disso. E o que eu vejo é isso, é que os ministros, por conta disso, das redes sociais, se tornaram mais populares. É como você disse, sabe mais nome de ministro do que de jogador. Mas eu parto do princípio de que as decisões judiciais do Supremo, elas têm sido pautadas em temas técnicas e muito importantes para a nação, e caras para a nação. Não é? Então, eu acho que quando a gente não pode substituir o legislativo nem o executivo de hipótese nenhuma, mas diversos temas extremamente importantes foram decididos nesse período de pandemia e que foram de grande valia para a nação. Então, não é porque eu pertenço ao judiciário que eu vou dizer que não, mas eu tenho grande reverência ao Supremo pelas decisões importantes que tem tido nesse país, nos últimos anos principalmente. De preservar e resguardar a Constituição e a própria sociedade. A própria democracia, a sociedade como um todo. Aqui é o desembargador Rotondano conversando com a gente no Linha de Frente, respondendo questões necessárias a respeito do judiciário. O senhor pode até me ajudar a esclarecer uma dúvida de leigo, que é uma dúvida de muita gente. Recentemente, houve uma votação no Senado em que o senador Jacques Wagner, muita gente escolheu, parece que o senador Jacques Wagner, para fazer notícia em cima dele. O voto dele foi, pelo que eu entendi da explicação dele, foi que ministro não tome decisão monocrática sem passar por colegiado. Isso gerou um desconforto, gerou uma confusão entre judiciário e legislativo, entre Senado e Supremo. Como é que ficou essa história e qual o entendimento que o senhor teve desse episódio? Olha, primeiro, eu acho que o processo é democrático, não é? É óbvio que as instituições se renovam, as pessoas se renovam. A Casa Legislativa, o Senado da República, ela tem autonomia para fazer. Eu acho que as mudanças são bem-vindas. E eu lhe digo que a lição que eu tiro maior disso tudo é que o colegiado está privilegiadíssimo. Está fortalecido. Está fortalecido, entendeu? Vão existir situações que o ministro não tem como esperar ter uma sessão
para dar uma decisão monocrática ou para levar para o colegiado uma decisão sua. Que existem situações que nós temos que somos obrigados, né? É urgência, não tem. É sábado, é sexta-feira, segunda-feira não tem. Mas até nisso aqui, nessa história, a própria ministra Rosa, ela já tinha modernizado o regimento do Supremo Tribunal Federal e ela já tinha colocado, porque todas as decisões monocráticas, hoje nós temos com o plenário virtual, quando você profere uma decisão que você precisa de referendo do colegiado, você já aciona, então já está. E se eu tiver e eu abrir meu sistema na hora, eu já posso votar na minha não precisa ser presencial mais hoje. Então, ela já tinha modernizado isso, que quando você proferisse algum ministro do Supremo proferisse uma decisão, já encaminharia para a pauta virtual, porque já era uma forma de referendar. Então, eu acho que o fato do senador ter votado contra ou a favor é o voto do senador, o senador tem direito de votar, ele pensa na modernização das instituições, e eu acho que isso é extremamente positivo, e eu acho que tudo que vem para melhorar as nossas atribuições, elas são bem-vindas, todas as mudanças que sejam para melhoria, e como eu disse, sobretudo porque essa situação que prevê que os ministros não possam mais proferir certas decisões monocráticas, é somente uma forma de privilegiar o colegiado, de deixar mais forte, para dizer, eles são 11, no meu caso aqui nós somos 70, né? Eles são 11, os ministros do Supremo são 11. Então, é uma forma de privilegiar, sim, de tornar mais coeso, de mais seguro uma decisão que possa dizer, olha, essa realmente eu vou referendar porque é positiva. Muito bem. Conversando aqui com o desembargador Rotondano, e eu acompanho a trajetória dele, vejo que as atitudes, não apenas as palavras, mas principalmente as ações, são muito favoráveis à diversidade, a combater injustiças e desigualdades com minorias. E tem um tema que a sociedade agora abraçou, que é a participação, a quantidade percentual de mulheres nos tribunais, no Supremo e também em outros tribunais. O senhor também acha que é preciso a gente dar essa reoxigenada? Olha, eu acho que é preciso em tudo. Essa parte, não só essa, mas em tudo. Você tem que olhar para as pessoas discriminadas de um modo geral, você tem que olhar para as pessoas afrodescendentes, para as pessoas portadoras de deficiência, para criança e adolescente. Então, as oportunidades são todas. Acho extremamente positivo. O nosso tribunal não padece disso. Nós temos praticamente, hoje, entre servidoras e juízas desembargadoras, nós somos 56%. Elas são 56%. Que importante. O Tribunal da Bahia, nisso é tranquilo. E nós temos, dos 70, 30 e poucas desembargadoras, que eu não me lembro o nome de toda agora, mas nós somos, eles querem que fique em torno de 40%, mais ou menos. Eu acho que 40% ainda é pouco, pode ser 50%, porque qual a diferença de você decidir, homem e mulher decidir? Agora, ontem eu estava dizendo ao ministro Barroso, nas nossas listas tríplice, por exemplo, da OAB, para o TRE, poucas mulheres se inscrevem. Quando se inscrevem, nós colocamos, a doutora Karina Canguçu já foi para a lista tríplice 2 vezes. Então, o Tribunal da Bahia é um tribunal... Abraça mesmo. Abraça, nós abraçamos. Isso é fato, nós abraçamos. Todas as vezes que teve uma mulher na lista, eu não falo juíza, porque os critérios trabalho, isso tudo, mas agora com essa resolução do CNJ, as coisas vão se equilibrar. Mas nós já tivemos a ocasião que o tribunal tinha mais mulheres do que homens. Então é isso que eu digo. As mulheres, elas têm que ter participação em tudo. Em tudo. A gente tem que olhar para as pessoas menos favorecidas, as pessoas afrodescendentes têm que ter oportunidades, as pessoas portadoras de necessidade têm que ter oportunidade. Todos, né? A comunidade LGBTQIA+, todas as pessoas têm que ter oportunidade. E não é só no tribunal, eu acho que em todos os setores da sociedade. Muito bem. Eu acho que discriminar não é o caminho e não é a melhor política. Perfeito. Antes de terminar a nossa conversa, nosso importante diálogo aqui, eu estou aprendendo muito com o desembargador Rotondano, aí eu preciso fazer um comentário.
Não voto, não tenho direito a voto nenhum no Tribunal de Justiça, não sou desembargador, não sou juiz, sou apenas cidadão e nessa condição atual de comunicador. Pelo que vejo da trajetória do senhor está muito bem credenciado para, se quiser algum dia, concorrer à votação na lista tríplice para presidente do Tribunal de Justiça. O senhor tem interesse nisso? Olha, O senhor está muito bem credenciado, nossa pela carreira, sociedade, inclusive. você é da comunicação, a gente sempre tem, na vida da gente, a gente quer sempre dar o melhor de nós, eu não tenho dúvida disso. Se eu tiver a oportunidade de dirigir o tribunal do meu estado, eu vou me sentir extremamente honrado com isso. Você diz, eu sou credenciado para isso. Não, não acredito que não estou credenciado, porque a gente precisa aprender muito em termos de administração, porque administrar o Poder Judiciário da Bahia é um desafio. O Poder Judiciário, o Tribunal Judiciário da Bahia é um tribunal de médio porte, é um tribunal, é praticamente um município que você administra, um município grande. Então, mas se eu tiver a oportunidade, se Deus, Senhor do Bonfim, os anjos e santos e arcanjos, os orixás quiserem, eu estou aqui para servir, eu sou servidor público. Antes de qualquer coisa, eu tenho uma consciência de que eu sou servidor público. A minha obrigação é servir como servidor público. Eu sou empregado do meu povo. As pessoas me pagam. Então, se for para dirigir o tribunal, acredito que posso dirigir, se essa for a vontade de Deus. Se não for também, estou extremamente satisfeito com o que tenho. Já tive muito mais do que eu acho que eu mereço já na minha carreira, muito mais, eu tenho certeza disso. O meu tribunal já me oportunizou muita coisa, já fui presidente do TRE, corregedor, então já fui vice-presidente do TRE, já fui corregedor eleitoral, então eu estou satisfeitíssimo, porque eu só tenho a agradecer a Deus pelas oportunidades que eu tive, pelas orientações que eu sempre tive de minha família, mas é como eu te disse, eu sou empregado, eu sou servidor, e se for para servir, tenho certeza que farei e me esforçarei para servir da melhor forma possível. Ele não se omitiu em nenhum dos desafios que foi colocado para ele. Orgulho de Santa Inês, orgulho da Bahia. Desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano, nosso convidado aqui no Linha de Frente. Foi um prazer conversar com o senhor. Pode fazer as considerações finais, se lugar. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. É isso, eu nasci em Santa Inês, minha cidade hoje tem 10 mil habitantes. Então, desde que eu era adolescente, pequeno, eu devia ter 3 mil habitantes, então de lá saí. Tenho orgulho de fazer isso. Meus colegas que lá tem, a gente faz uma festa anualmente para a gente se encontrar e se abraçar. E é isso, e dizer assim, que eu sempre estaria à disposição de servir a Bahia, de servir ao Poder Judiciário, e se não for no Poder Judiciário, em outro lugar qualquer que eu possa. Agora, minha única pretensão é ficar na minha Salvador, tranquila, que é a minha cidade que eu amo, do coração. Vou para o CNJ, vou para Brasília, sim, mas irei semanalmente ou quinzenalmente, a depender das circunstâncias, mas abandonar minha casa, que é a Bahia, que é o meu estado, que é a minha cidade, Salvador, eu não abandono. E dizer a vocês o seguinte, que eu estarei sempre à disposição daqui dessa casa, de vocês todos para o que for necessário, e só agradeço pelas oportunidades que tenho de poder mostrar o meu trabalho, porque esse veículo de comunicação que nós estamos tendo agora, que é a televisão, esse programa Linha de Frente, que eu sei que tem uma audiência enorme, é capaz de expandir e de levar essas informações para as pessoas. E dizer que eu continuo e espero que quem ficar no meu lugar, o desembargador Roberto Mainá Franco, que vai ser corregedor, que dê continuidade a esses projetos, especialmente o projeto Virando a Página, porque, como eu disse, dentro dessa penitenciária nós temos grandes potências. Tem um detalhe que eu esqueci de falar, Sim. Pablo, não é só escrever, não. Nós tivemos pessoas que fizeram, que tem arte, que sabe fazer, que pintam, que excelentes jogadores de capoeira, excelentes jogadores de futebol, o esporte também, isso tudo. Então, a gente tem toda essa gama de atividades que a gente pode levar para dentro das penitenciárias. E a regularização fundiária o projeto Virando a Página realmente me transformaram, me deixaram uma pessoa muito mais leve, muito mais tranquila e com muito mais vontade de servir, de estar próximo dessas pessoas que tanto necessitam do nosso apoio. Parabéns. Eu que agradeço. Obrigado, Paulo. Parabéns, o senhor mencionou a imprensa, a mídia, nossa função social, colocar para toda a comunidade, expandir, potencializar as boas práticas como essas lideradas pelo desembargador Rotondano.
Obrigado a todos pela companhia e até um próximo encontro no Linha de Frente.